A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 1, que tem como título o Avivamento Espiritual. Nós estamos começando mais um trimestre da revista CPAD, o primeiro trimestre do ano 2023, e a revista como um todo tem como objetivo falar sobre avivamento. O título da revista é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Eu já fiz um vídeo explicando sobre a revista como um todo, você pode encontrar este vídeo aí no canal do YouTube do EBD em Foco. E agora nós vamos começar na lição número 1, definindo avivamento espiritual. A revista como um todo, ela faz um chamado para que a igreja de Deus possa mudar de atitude. Um chamado para que a igreja possa orar, possa buscar, para que a igreja possa se arrepender. Essa revista é uma revista para a igreja. A lição número 1 aqui, nós vamos falar sobre avivamento espiritual. Nós vamos entender que avivamento é algo para o povo de Deus. É Deus chamando o seu povo ao arrependimento. É Deus chamando o seu povo ao retorno às Escrituras, à oração, a uma vida de plenitude do Espírito Santo. Então nós que somos professores da EBD, pastores, quem está envolvido na EBD de maneira geral, tem a responsabilidade de mudar de atitude diante de tudo que vai ser ensinado aqui nessa lição e na revista como um todo. E diante dessa mudança de atitude, mudança de comportamento, nós vamos levar para os nossos alunos algo que nós praticamos, que nós vivemos na prática. Não adianta nada nós falarmos de avivamento espiritual para uma classe da IBD se o nosso comportamento não condiz com isso. Eu falar para o meu aluno orar se eu não estou orando. Eu falar para o meu aluno ler a Bíblia se eu não estou lendo a Bíblia. Então, o avivamento espiritual é algo coletivo, fala de um grupo, de um conjunto. Se você acha que precisa melhorar em várias áreas da sua vida, oração, leitura da palavra, precisa se arrepender, faça isso em conjunto com os seus alunos. Faça isso junto com eles. Não fale para eles fazerem. Não. Chega para eles e fala assim, nós vamos fazer juntos. Nós vamos orar juntos. Nós vamos nos arrepender juntos. Porque avivamento é algo coletivo. Durante a lição aqui eu vou falar sobre essa questão do avivamento coletivo. Nós vamos tratar desse tema de forma bem detalhada. Se você é professor da EBD, vai ministrar uma aula da EBD, da lição número 1 na sua igreja, acompanhe essa aula até o final, tenho certeza que você vai esclarecer todas as suas dúvidas. 2 passagens bíblicas são explicadas aqui com aplicações práticas para a nossa vida. Então eu convido você a assistir até o final para que você possa, juntamente com seus alunos, promover um grande avivamento na sua igreja. É claro que não é você que vai promover, você vai participar. Corrigindo aqui, você vai participar de um grande avivamento na sua igreja, porque quem promove o avivamento é Deus. Mas nós que tomamos a iniciativa de nos arrepender diante da crise que estamos passando. Durante a lição aqui nós vamos falar sobre isso, que o avivamento ele vem geralmente depois de uma crise. Então assim, se nós estamos passando por uma crise, diante da crise a nossa atitude é diferente do mundo. O mundo, diante da crise, entra em depressão, o mundo diante da crise se desespera, tem medo, mas a igreja não. A igreja ora, a igreja busca, a igreja está preparada ou se preparando para um grande avivamento. Então vamos lá, vamos começar aqui a lição número 1. Antes de começar aqui a falar da lição, só lembrando que se você está assistindo no YouTube, se inscreva no canal, clique em se inscrever no canal, deixe o seu gostei, vamos clicar em gostei, no like, deixe seu comentário. Eu leio todos os comentários, às vezes eu não respondo por falta de tempo, mas eu me esforço para responder os principais comentários, principalmente aqueles que têm dúvidas. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa a sua dúvida, eu vou responder aí. E, enfim, participe conosco. Isso aqui é uma participação, estamos aprendendo uns com os outros. E lembrando que essa aula será com slide em PowerPoint. Você que é professor da EBD, use slide na sua igreja, o nosso slide pode te ajudar muito. Porque com o slide pronto, você tem muito mais tempo para estudar. Você vai ler mais a revista, ler a Bíblia, você vai consultar livros, você vai chegar muito mais bem preparado. Em vez de passar ali 10 horas fazendo um slide, você vai estudar o conteúdo da lição e pega o slide pronto. O nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, pronto para ser usado. Basta você abrir e ministrar na sua igreja.
Nós temos experiência na produção de slides subsídios dessa revista CPAD. Desde 2016 nós estamos trabalhando com esse conteúdo e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles no nosso site. O conteúdo da assinatura vem com slides de adultos e jovens e também alguns bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, são mais de 40 sermões disponíveis, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse ebdenfoco.com ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 94 98424 4120. Esse contato você fala conosco, tira dúvidas das lições, dúvidas sobre o slide. Você pode entrar em contato conosco sempre que precisar. E no nosso site tem todas as informações também. Qualquer dúvida é só falar conosco. Vamos para o textuário da revista que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Uma passagem muito conhecida, Deus falando ali para Salomão o que o povo precisa fazer para que haja um avivamento. Nós sabemos que a nação de Israel ali no Antigo Testamento, eles erraram várias vezes, pecaram, passaram por várias crises, mas também teve momentos de avivamento que o povo realmente se arrependeu, buscou a face do Senhor e realmente foi algo extraordinário para aquela nação, assim como foi para eles, pode ser para nós também. Verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Vale ressaltar que isso aqui é para a igreja, é para os crentes. Essa revista é para a igreja. Nós estamos falando do arrependimento dos crentes. Isso mesmo, nós crentes precisamos muitas vezes nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos refletir sobre nossa vida espiritual e buscar a face do Senhor. Nós temos que realmente, de vez em quando, parar e refletir. Será que nós estamos buscando a face do Senhor? Será que nós estamos nos humilhando diante de Deus? Eu vejo muitos assim: não, nós somos o povo de Deus, nós servimos a Deus. Aqueles lá é que são os ímpios, eles que vão para o inferno, eles que precisam de arrependimento. Não, isso é uma atitude arrogante, egoísta, falta de humildade. Nós temos que nos humilhar diante de Deus e reconhecer sempre as nossas fraquezas. Só assim Deus vai promover um grande avivamento. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Crônicas 7, de 2 a 15 e Ageu 2, de 5 a 9. Uma novidade do EBD em Foco agora é que nós vamos produzir um material extra sobre a leitura bíblica em classe. Será um material em slide, ou escrito, ou em vídeo, vai variar bastante, mas é um material que a gente vai aí postar dentro do site ebdenfoco.com e você pode ficar sabendo desse material, desse conteúdo através do nosso WhatsApp, através das nossas redes sociais, como que vai funcionar o acesso para esse material da leitura bíblica em classe. A gente vai disponibilizar esse material, então fique atento aí que pode ter muita novidade da leitura bíblica em classe. Aqui no vídeo eu avanço para ganhar tempo, mas durante a lição a gente volta para essa leitura porque ela vai ser detalhada na lição. Vamos para a introdução, que diz assim: neste trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Então, assim, o avivamento espiritual é algo promovido com Deus e é indispensável, porque é um momento em que Deus mexe com o povo de maneira geral. É um momento que tem aquele grande crescimento. É um momento específico ali que tem começo, meio e fim. Avivamento, ele não é para sempre, ele tem começo, meio e fim. Só que o fruto desse avivamento, o resultado dele é a longo prazo. O que nós vivemos hoje na igreja é fruto de um avivamento do passado. Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles participaram do grande avivamento do movimento pentecostal na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Eles foram para os Estados Unidos, lá eles participaram desse avivamento. E por meio desse grande avivamento, eles vieram para o Brasil e começaram a Assembleia de Deus, e hoje nós estamos aqui. Então, assim, o avivamento, ele tem ali um momento dele, mas o resultado dele é a longo prazo. E ele é indispensável para o crescimento da igreja, porque no avivamento o povo prega o evangelho, a palavra de Deus é espalhada, e a sociedade como um todo é impactada por esse avivamento. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim,
constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Aqui o escritor da revista ele vai fazer uma distinção bem sutil, tá? Mas tem aqui uma distinção de um avivamento espiritual para movimentos ocasionais. A gente vê que tem alguns movimentos que são passageiros, são muito rápidos e não promovem nenhuma mudança. Às vezes a gente vê assim, a igreja fulana de tal, no bairro tal, ali é uma igreja avivada. Só que é um movimento temporário. Você não vê uma mudança na sociedade, você não vê pessoas se convertendo, você não vê o evangelho sendo pregado. O avivamento não. O avivamento, ele envolve muitas pessoas, envolve grupos, envolve, quem sabe, até uma nação inteira, mas ele tem ali como objetivo principal despertar a igreja para o retorno à oração, leitura da palavra e pregação do evangelho, mudança de vida, transformação, de tal forma que a sociedade como um todo possa também se beneficiar desse avivamento. A sociedade vai ser incomodada pelo avivamento. Aqueles que ouvirem o evangelho vão ser impactados de maneira positiva, mas muitos vão recusar o evangelho e vão achar um incômodo. Mas o importante é que a igreja vai estar realmente fazendo a vontade de Deus. O mundo vai se incomodar com a palavra de Deus, mas o resultado é positivo na sociedade. Então, a igreja precisa, sim, passar de tempos em tempos por um avivamento. Tópico 1. O que é avivamento espiritual? 1.1. Avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Aqui o escritor da revista ele faz duas afirmações bem importantes. A primeira afirmação é que o avivamento é uma intervenção de Deus. É Deus que toma a iniciativa de avivar o seu povo. Não é algo que nós promovemos, nós participamos das condições, nós percebemos as condições, nós tomamos uma atitude, mas é Deus que promove esse avivamento. E outra coisa que ele falou importante aqui é que ele pode ser no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Em relação a um avivamento individual, eu sou um pouco pé atrás. Como eu já li algumas coisas sobre avivamento, alguns estudiosos costumam dizer que avivamento é coletivo e não individual. O crente individualmente ele pode sim ser cheio do Espírito Santo, mas para caracterizar um avivamento espiritual, como nós estamos estudando aqui nessa lição e vamos estudar nas próximas lições, avivamento é coletivo, tem a ver com um grupo, tem relação com um grupo de pessoas. Então, assim, avivamento envolve não somente uma pessoa, mas pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser uma nação. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-o de maneira humilde para que Deus possa transformar a realidade espiritual. A igreja local ela pode sim passar por um momento de avivamento espiritual, um despertar de tal forma que isso venha trazer uma transformação interna para a igreja e para a sociedade. É interna e externa. Por quê? Porque a sociedade vai ser impactada pela transformação que houve naquela igreja local. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. O poder de Deus ele transforma a nossa vida espiritual de tal forma que toda a sociedade possa perceber isso. A nossa vida externa vai ser impactada pelo avivamento de Deus. 1.2. A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Na verdade, assim, a crise ela vai nos despertar para algo. Quando vem a crise, pode ser Deus nos chamando para orar mais, pode ser Deus nos chamando para pregar mais, pode ser Deus nos chamando para nos arrepender dos nossos pecados. Deus disse ao rei Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí ele continua, né? É o que o versículo. A gente vai ler o restante depois. Deus está falando, quando acontecer esse tipo de crise, que nesse caso aqui é uma crise de termos climáticos, significa que eu estou chamando vocês ao arrependimento. Deus ele faz assim, o povo peca, ele castiga o povo de alguma forma, o povo percebe que tem algo errado, se arrepende e aí vem o grande avivamento. Era desse formato o Antigo Testamento e no Novo Testamento, na época que nós vivemos, é do mesmo jeito. Entretanto, ela também pode ser moral, ou seja, a crise, tá? A crise pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local
ou de uma nação. A crise, ela vem de várias formas. E hoje nós vivemos uma grande crise no nosso país. Uma crise política, uma crise moral, uma crise econômica. Significa que Deus está chamando o seu povo para a oração. Significa que Deus está chamando o seu povo para fazer a diferença nessa sociedade. Porque os métodos humanos não vão resolver o problema da sociedade. Nós temos que buscar a Deus. É Deus que vai promover uma mudança, uma transformação. Mas essa transformação tem que começar dentro do nosso coração. Tópico 2. As condições para o avivamento espiritual. A passagem aqui, 2 Crônicas 7, 13 a 17. 2.1. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Como que as pessoas reagem às crises? Medo, revolta, blasfêmia contra Deus e o próximo, desespero, tentativa de tirar a própria vida. Essa é a reação do ser humano, manchado pelo pecado, o ser humano contaminado pelo pecado, ele vai reagir dessa forma aqui. Isso aqui é a reação do ser humano, pecador, ímpio, que não conhece a Deus. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. A igreja se comporta de uma forma diferente. O que diz 2 Crônicas 7,14, continuando o versículo que a gente leu no tópico anterior, que é o versículo 13. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele vai olhar para nós, vai resolver os nossos problemas, ele vai perdoar os nossos pecados, ele vai sarar a nossa terra, ele vai resolver tudo que veio da crise. Porém, nós temos que clamar a Deus, nós temos que nos humilhar, nós temos que buscar a face, nós temos que nos arrepender. É isso aqui que Deus está falando para nós. Vocês serão avivados, ou seja, vão participar de um grande avivamento. Mas vocês precisam tomar essas atitudes aqui. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Só vai ter avivamento se a igreja fizer isso. Se a igreja não fizer, não tem avivamento. A igreja vai estar participando da crise junto com o mundo, sofrendo com a crise. A crise é uma pré-condição para o avivamento, por quê? Porque ela desperta a igreja para buscar. Mas se a igreja não buscar, aí não tem avivamento. Vai participar da crise e sofrer do mesmo jeito que os ímpios. 2.2. Humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro passo, o povo de Deus tem que se humilhar. O povo de Deus tem que reconhecer que ainda somos pecadores, que ainda somos falhos, que precisamos do perdão dos pecados. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas o mais importante de tudo, reconhecer que Deus é dono de todas as coisas. É Deus que faz, é Deus que toma conta, é Deus que sustenta. Foi Deus que nos criou, Ele nos sustenta, Ele nos guia em tudo. Então a humilhação é reconhecer a grandeza de Deus. É reconhecer que somente Deus pode fazer alguma coisa. É reconhecer que somente Deus pode tomar uma atitude de agir, de fazer algo. É assim, porque assim, muitas igrejas, muitos pastores e muitos crentes são muito arrogantes. Acham que, não, é eu que mando em Deus. É eu que tomo a atitude. Olha, você tem que exigir de Deus. É o que tem algumas falsas teologias por aí. Você tem que exigir de Deus. Deus tem que te dar. Deus não tem que fazer nada, irmãos. Não tem que fazer nada. Nós é que temos que nos humilhar diante dele e reconhecer a sua grandeza e que nós somos fracos e dependemos única e exclusivamente dele. 2.3. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Ponto final. Não vai ter avivamento se a igreja não orar. A igreja tem que orar. Se nós formos refletir sobre nossa vida de oração, vamos ver que estamos em falha com Deus. Eu não estou aqui colocando todo mundo dentro do mesmo pacote. Tem muitos crentes que oram, tem muitos crentes que buscam. Isso aí é uma realidade, é um fato. Muitos crentes, muitos mesmo, estão buscando a Deus, estão orando. Mas de maneira geral, na média, os crentes não estão orando. Na média geral, a
há muita negligência na área de oração. E aqui eu não quero fazer uma crítica, dizer assim, eu oro e você não ora. Não, não. Eu quero convidar você, juntamente comigo, a refletir sobre a vida de oração, tomar uma atitude e orar mais e buscar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso mudar minha vida de oração. Eu quero convidar todos a fazerem isso. E você vai fazer isso para os seus alunos da IBD. Vocês vão convidar os seus alunos da IBD a mudar a atitude diante da oração. Quem sabe colocar uma oração de joelhos antes de começar uma aula da IBD. Quem sabe marcar um dia da semana para orar junto. Não sei, mas alguma atitude tem que ser tomada. Você que é pastor da igreja, pode voltar a ter um culto de oração na sua igreja, que talvez tinha no passado e hoje não tem mais. Então, assim, nós temos que começar a orar. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Salmo 143:1. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas e escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. O salmista está preocupado em Deus ouvir a oração dele. Deus, ouça a minha oração, tem misericórdia de mim, inclina os seus ouvidos às minhas súplicas. Ele sabia que Deus ouvia a oração. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinado período de tempo. Observe que o escritor da revista está bem otimista, ele coloca aqui culto de oração. Quantas igrejas hoje têm culto de oração? É muito raro. As igrejas que eu tenho frequentado, que eu tenho visitado, eu não observei assim culto de oração, não. Eu lembro que no passado tinha. No passado, na cidade que eu morava, tinha um dia da semana que era um culto de oração. Era somente para orar. Tinha vigílias, que era feita, maior parte, orando. Hoje em dia o pessoal faz vigília, só louvor, louvor, louvor. É bom louvar, é bom louvar, é bom pregar, é bom pregar. Mas nós temos que orar. Vigília sem oração. Eu já participei de uma vigília que começou 10 da noite, foi até 6 da manhã e não teve um único momento de oração. Não teve um único momento que o povo se ajoelhou para orar. Está errado. Está errado. Nós temos que ter cultos de oração. As igrejas, elas têm que estar com as portas abertas para os crentes orarem. 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, quem sabe o dia inteiro, mas promover ali momentos de oração. O círculo de oração é algo importante na igreja, mas eu já ouvi dizer que o círculo de oração ele surgiu quando a igreja parou de orar. Não estou dizendo que o círculo de oração não é importante, mas assim, irmãos, a oração é para todos. Muitos acham que a oração é somente para as irmãzinhas do círculo de oração. É elas que têm que orar, eu não preciso. Não, todos nós temos que orar. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. Nós temos que confiar que Deus está nos ouvindo e Ele vai nos responder. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Então, a falta de oração, a falta de perseverança, de confiança na oração, tudo isso faz com que não aconteça o avivamento. Como é que Deus vai avivar uma igreja que não ora? Aí alguém fala assim, não, mas a oração é um resultado do avivamento. Eu discordo. Eu digo que ela é condição. Eu concordo com o escritor da revista. A igreja precisa se humilhar, a igreja precisa orar, e a gente vai falar daqui a pouco do arrependimento. A igreja precisa fazer isso para que haja um avivamento. E o avivamento, uma vez que ele acontece, ele promove mudança de vida, mudança de comportamento em todas as áreas da vida e mudança na sociedade. A sociedade é impactada pelo avivamento. Quando a gente olha para o passado e estuda os avivamentos que aconteceram no passado, toda a sociedade foi transformada por esse avivamento. Então nós temos que entender que avivamento traz transformação de vida, pregação do evangelho. Mas para isso nós temos que orar, nós temos que buscar, tem que voltar a ter nas igrejas cultos de oração. Nós temos que nos dedicar mais à oração e abandonar mais as redes sociais. Porque muitas vezes nós passamos muito tempo nas redes sociais e depois dizemos que não temos tempo para orar. Como assim? Passamos 1 hora, 2 horas no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube e não temos nada para orar? 10 minutinhos de oração? Quando eu falo de oração, eu não gosto de estipular uma quantidade de hora, de tempo para orar. Tem gente, não, porque a oração só é válida se você orar 1 hora.
Se você orar 2 horas, eu não concordo com isso. Você tem que orar. Aí, de acordo com a sua experiência, quem é mais experiente na oração e tem uma organização melhor do seu tempo, consegue orar 1 hora, 2 horas. Outras pessoas não têm tanta experiência, ora 10 minutos. Mas nós temos que orar. Não vou criticar aqui ou dizer que tem um tempo específico. Eu, particularmente, já até falei isso em outros vídeos, que quando eu vou orar, eu coloco o celular para despertar a hora que eu tenho que sair. Não, eu tenho que sair 8, eu vou começar a orar 7. Mas eu não oro de 7 às 8. Às vezes eu oro de 7 às 7h15. Às vezes eu oro de 7 às 7h30. E às vezes eu oro de 7 às 8. Então, eu não olho hora. Eu não fico olhando, não, porque eu tenho que orar tantos minutos. Se eu não orar tantos minutos, às vezes eu oro 5 minutos. Eu não gosto de estipular hora. Eu mesmo não controlo o meu tempo de oração. O tempo é controlado mais questão de trabalho, compromisso que eu tenho. Então eu não posso falhar com o meu compromisso que eu tenho naquele horário específico. Aí a minha oração às vezes fica limitada nesse sentido. Mas eu não acho assim, eu tenho que orar tantas horas, tantos minutos. Não vejo dessa forma. E eu quero passar essa lição para você. O importante é você tirar um tempo de oração. É isso que você tem que fazer. 2.4. Conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Aqui, o arrependimento é para a igreja. A conversão dos pecados é para o povo de Deus. Nós não estamos falando aqui para os ímpios. A igreja precisa refletir sobre os seus erros, seus pecados e clamar pela misericórdia de Deus. Pelo perdão dos pecados, tem que ter um retorno a uma vida de santidade plena diante de Deus. A revista de jovens está falando sobre santidade. É muito importante fazer esse intercâmbio, lição de adultos e jovens, né? Um falando sobre santidade, outro falando sobre avivamento, tá ligado os temas. A gente pode aprender uns com os outros aí. Então, viver uma vida de santidade plena, de ser fiel a Deus e evitar o pecado, é algo que nós só vamos fazer se nós dependermos de Deus. Mas nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Eis uma advertência tão séria. Salmo 66, 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, se eu der lugar no meu coração ao pecado, à iniquidade que já está dentro de mim, Deus não vai me ouvir. Então, se Deus não vai me ouvir, eu estou perdendo o meu tempo orando. Então, nós temos o que nos arrepender de nossos pecados. A igreja tem que fazer isso. 2.5. Um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos. A crise ela só é uma pré-condição para o avivamento se isso aqui acontecer. Tem a crise. Aí ninguém orou, ninguém se humilhou, ninguém confessou os pecados. Vai ter avivamento? Não vai ter. Só vai ter avivamento se a igreja fizer isso aqui. E quando eu falo igreja, eu estou colocando todos nós em conjunto. Nós participamos da igreja, fazemos parte da igreja. Então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Então esse caminho só vai ficar livre se nós tomarmos essas atitudes. Vamos para o tópico 3, que diz assim: a necessidade de um avivamento espiritual. Ageu 2, de 5 a 9. Agora, essa é a passagem que nós vamos estudar. Essa passagem de Ageu, uma passagem que eu pretendo aí colocar um material extra sobre ela no EBD em Foco. Então, se Deus quiser, vai sair slide, vídeo dessa passagem. Um negócio bem interessante para que nós possamos entender por completo. Aqui só tem 4 versículos, mas a gente vai ver mais versículos nesse outro material. Vamos lá. 3.1, a situação espiritual de Judá. Então, Ageu está lá em Judá. No caso, o povo já retornou do exílio, né? O povo retorna do exílio e esse é o contexto histórico que a gente vai ver aqui. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Amós, capítulo 2, versículo 5. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Foram alertas de Amós, Abacuque profetizou também, Isaías profetizou, várias profecias falando para o povo. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam abandonar o pecado, vocês precisam se voltar para Deus, mas o povo não quis ouvir. E por causa disso, Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro.
Então, primeiro nós temos aqui a destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Quem estudou a revista anterior sobre Ezequiel está muito claro na mente esse contexto histórico. A cidade foi destruída, o templo foi destruído, Ezequiel estava lá na Babilônia, foi levado para o exílio na Babilônia. Foi algo horrível para a nação de Israel, mas isso foi um castigo de Deus por causa do pecado. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. É o que está escrito em Ezequiel 5:12. 1/3 parte de ti morrerá da peste e se consumirá a fome no meio de ti. A outra 1/3 parte cairá a espada em redor de ti. E a outra 1/3 parte espalharei a todos os ventos e a espada desembainharei atrás deles. Então, assim, isso aqui foi o castigo pelo pecado, porque o povo não quis se arrepender. E Deus usou a Babilônia para castigar o seu povo por causa do pecado. Segundo o contexto aqui, o chamado para reconstruir o templo. Então, Ageu está escrevendo a sua profecia desse contexto. A cidade foi destruída, o povo foi levado para o cativeiro, e agora o povo retorna do cativeiro. Esse retorno do cativeiro, quando eles voltam para Judá, para a terra, está tudo destruído. O templo está destruído. O templo está destruído. E a vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois eles não sentiam falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Olha só, o povo não estava sentindo falta de um local para servir a Deus e para adorar a Deus. O povo estava tranquilo, estava vivendo a vida boa. Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não está tudo bem. Está faltando algo. Foi isso que Ageu falou para eles. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. O templo foi destruído. Vocês foram levados para o cativeiro, voltaram. Agora vocês têm que reconstruir o templo. Deus está exigindo isso do povo, porque o povo estava confortável. Ageu, capítulo 1, versículo 2-4. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós o tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Isso aqui é uma pergunta. Vocês estão habitando na casa de vocês, boa, tranquila, e a casa de Deus está deserta? Não tem nada lá? E ele estava falando assim: não chegou o tempo ainda de construir a casa de Deus, vai chegar o tempo. Meu irmão, já chegou o tempo de você fazer algo na sua vida. Tem gente que fala assim: não, porque não chegou o tempo de eu ser uma pessoa que ora mais, que busca mais. Não, já chegou o tempo. Porque não chegou o tempo de eu trabalhar na obra do Senhor. Não, já chegou o tempo. O povo está dizendo que não veio o tempo, mas Deus chegou e falou: ei, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos fazer o templo, vamos construir o templo. Já chegou o momento. É o chamado de Deus para o avivamento. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo. Zorobabel, que era governador, Zorobabel era da linhagem de Davi, era herdeiro legítimo do trono. Josué, que era um sumo sacerdote, e o resto do povo. Todos foram chamados para participar da construção do templo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ageu, capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está falando para o povo: se esforcem, trabalhem, porque eu sou com vocês. O desejado das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. Ageu 2, de 6-9. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa parte aqui do versículo que fala o desejado de todas as nações, ela é bem polêmica porque tem uma tradução um pouco diferente. A NVI traduz assim: farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim, a tradução que fala o desejado de todas as nações, muitos falam que é algo que aponta para Cristo.
Fala o desejado seria o próprio Cristo. Só que alguns estudiosos, especialistas no hebraico, dizem que essa tradução não é a melhor, porque o Messias não era desejado de todas as nações. O Messias era o desejado da nação de Israel. E uma tradução e algumas características da língua hebraica aqui não permite essa tradução. Está falando, na verdade, das outras nações que vão trazer ofertas para o templo. Essa seria uma tradução mais ideal. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros ou as suas ofertas para encher o templo. É nesse sentido. Eu acredito que essa realmente seja a melhor tradução. O pessoal da NVI, antes deles fazerem a tradução, eles fazem todo um estudo para fazer uma tradução mais correta, mais coerente com o contexto. Eu acredito que seja a tradução mais correta. Não somente a NVI traduz assim, mas outras traduções também vão nesse sentido. E os comentários que eu li sobre esse versículo falam que é nesse sentido mesmo. Não é uma referência ao Messias, mas é que as outras nações vão trazer ofertas para o templo, né? No caso, no templo ser ofertado ao Senhor. Quando diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, aqui alguns realmente interpretam que é uma referência a Jesus, porque ele é a glória de Deus que se manifestou e ele entra nesse templo. Esse templo que foi construído por Zorobabel e expandido depois por Herodes foi o templo que Jesus ministrou. Então essa foi a glória da segunda casa. Eu já vi outros pastores falando que aqui é uma referência escatológica, a glória da segunda casa, no caso o templo do milênio, não é esse o templo da época de Jesus. Aí o pessoal fica nessa polêmica, mas eu acho que não vem ao caso aqui a gente ficar debatendo isso. Basta nós entendermos que realmente Deus ele tinha algo maior para a nação de Israel. Eu acredito que se cumpriu em Cristo. A glória da segunda casa é maior do que a primeira porque Cristo entrou nesse templo. Mas se você quiser entender como algo futuro, escatológico, também não tem nenhum problema. Certo? Tópico 3.2. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Vamos falar um pouco agora de Ciro, né, que foi um rei ímpio, usado por Deus para libertar o povo do cativeiro, e situar esse contexto aqui da libertação do cativeiro ao que estávamos falando agora no tópico anterior sobre a construção do templo. O escritor da revista optou por não usar a ordem cronológica. Ele falou um pouco do contexto ali de Ageu, agora ele vai falar um pouco de Ciro e situar dentro desse contexto de Ageu da construção do templo. Vamos lá, vamos entender aqui. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Então assim, Ciro, um rei ímpio, um país ímpio, uma nação ímpia, enfim, e foi usado por Deus para os propósitos divinos. A gente entende aqui que Deus é dono de tudo, ele manda, desmanda, ele controla todas as coisas. E Ciro foi esse instrumento na mão de Deus para que o povo de Israel voltasse da Babilônia. Então Ciro conquista aquele império e libera o povo para retornar à Babilônia. Não somente o povo de Israel retornou à sua terra, mas outros povos também voltaram para as suas terras. E Israel foi um dos povos beneficiados, como a gente já falou aqui, um instrumento de Deus para a reconstrução da nação. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Aqui é uma promessa de Deus a esse rei ímpio. Deus está usando Ciro para os seus propósitos divinos e Deus abençoa Ciro diante dessa situação. Vamos lá. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. Jeremias 29:10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Observe que essa profecia de Jeremias
foi logo ali no contexto do cativeiro. Jeremias, ele participou do momento da invasão da cidade, ele estava em Jerusalém quando a cidade foi invadida, o povo foi levado para o cativeiro, mas Deus já estava falando para o povo: vocês vão passar 70 anos na Babilônia, depois eu vou visitar vocês e trazê-los de volta. Então essa profecia se cumpre com Ciro. No ano 1º de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Esdras, capítulo 1, versículo 2 e 3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aqui a gente vê o próprio rei ímpio sendo usado por Deus, assinando o decreto, falando para o povo retornar, para que eles pudessem construir uma casa para o Deus de Israel. É a construção do templo. Então aqui a gente tem um propósito do retorno. Vocês vão voltar, mas vocês não vão voltar para ficar lá de braços cruzados. Vocês vão voltar para restaurar a nação por completo, o culto a Deus principalmente. A conclusão do templo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Quando eles voltam, eles ficam um tempo na cidade e não reconstroem o templo. Passa alguns anos e o templo continuava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. O povo volta no ano 538, mas em 520 ainda estava sem construir o templo. Deus chama a atenção do povo através do profeta Ageu, o povo coloca a mão na massa, faz o templo, e no ano 516 o templo é concluído e Deus ali derrama o seu poder sobre esse povo. É claro que esse templo, construído depois do exílio, ele era muito inferior ao templo de Salomão. Ele era inferior, não tem como a gente negar isso. Mas a gente sabe que foi através desse templo aqui que a nação se estruturou, que depois veio o Messias. Esse templo foi expandido por Herodes e foi o templo que Jesus ministrou, que Jesus operou vários milagres. A glória de Deus estava presente ali. Esse templo significava uma nova era, um novo período, um renovo para a nação de Israel, que foi assim algo que se expandiu para o mundo inteiro, tá? Porque foi a vinda do Messias. Esdras 6, 16 e 17 diz assim, ó: e os filhos de Israel, e os sacerdotes, os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. A gente observa aqui uma restauração do culto. O templo foi destruído no ano 586 e só foi restaurado o culto agora, reconstruído o templo, o culto, tudo mais, no ano 516. Durante esse período todo de que o templo ficou destruído, o povo de Israel não ofereceu sacrifícios, porque o sacrifício só poderia ser oferecido no templo. Tem que ter toda uma estrutura para que acontecesse ali o sacrifício, expiação dos pecados, mas isso ficou muito tempo sem acontecer. Só aconteceu ali no ano 516, quando o templo foi reconstruído. Só abrindo um parêntese aqui, a gente tem que entender que o perdão de pecados, a salvação no Antigo Testamento, não era vinculado ao sistema de sacrifícios. É claro que o sistema de sacrifício, uma vez que ele pudesse acontecer, ele deveria sim acontecer. Ele apontava para o sacrifício de Cristo. Mas não adiantava nada fazer um sacrifício sem fé. Então, quando a gente vai para Hebreus 11, a gente observa que a salvação no Antigo Testamento era pela fé. Então, Ezequiel viveu na Babilônia muitos anos, morreu lá, sem oferecer sacrifício. Ezequiel foi salvo pela fé. Foi pela fé. Daniel também foi para a Babilônia, ele foi salvo pela fé. Todos os judeus, nesse período todo aí de cativeiro, que ficaram sem oferecer sacrifícios, eles foram salvos pela fé. Assim como aqueles que também ofereceram sacrifícios, antes e depois. Eles ficaram um período sem oferecer sacrifício. Mas a salvação sempre foi pela fé, desde o Antigo Testamento. Paulo fala isso nas suas cartas também. Então, assim, todos foram salvos pela fé.
A salvação sempre foi pela fé. Não é que o sistema de sacrifício não era importante, ele era importante sim, porque ele falava do sacrifício para perdão de pecado, apontava para o sacrifício de Cristo. A gente tem toda uma estrutura aí do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento que era muito importante, mas não valia nada se não tivesse fé. 3.3. A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. A igreja ela precisa passar por um avivamento. Infelizmente, há uma tendência natural histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Então, assim, a igreja, de tempos em tempos, Deus tem que dar uma sacudida nela. Tem momentos que a igreja está avivada, está pregando o evangelho, mas tem momentos que a igreja se encontra num estado de preguiça. Vamos colocar assim, é preguiça mesmo, ou fraqueza, não sei. Mas não age, a igreja não age, a igreja fica parada, estagnada. E aí é necessário ter um avivamento espiritual. Parece que a tendência é essa. A tendência é caminhar por um momento de fraqueza, de letargia, de ficar parado. Mas aí Deus vai lá e dá uma avivada e faz com que a igreja se torne uma igreja ativa novamente. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. As igrejas fecham, não é porque o governo manda fechar, nada disso. A gente vai para a Europa, as igrejas fecharam porque foi esfriando. Foram deixando de pregar o evangelho. Foi perdendo o foco. A igreja foi perdendo o foco. Na Europa, o povo se tornou um povo secular, uma sociedade secular. O pessoal às vezes fica com medo de, porque não sei o que, o comunismo vai fechar a igreja. Bom, o que mais fechou a igreja não foi o comunismo, não foi os muçulmanos, não foi nada disso. O que mais fechou a igreja foi a frieza espiritual. A Europa fechou muitas igrejas por causa da frieza espiritual. Aqui no Brasil, eu vejo que isso não está acontecendo ainda. Na verdade, está abrindo muitas igrejas e não fechando. No entanto, nós observamos uma frieza espiritual muito grande. E pode chegar num ponto em que essa abertura de igrejas vai começar a diminuir e aí vai começar a decair. E o mais importante não é a quantidade de igreja, mas a qualidade. Eu vejo muitas igrejas aí que estão de portas abertas, que está cheia de gente, mas a frieza espiritual já chegou. Aquela igreja ela não exerce nenhuma influência na sociedade. É simplesmente um grupo de pessoas que se reúnem todo domingo para cantar alguns louvores e ouvir alguém falando lá na frente. Não tem nada além disso. Não tem transformação, não tem mudança de vida, não tem abandono do pecado, não tem nada. As pessoas saem dali, satisfazem o seu ego e continuam vivendo suas vidas medíocres, sem causar nenhum impacto na sociedade. Então a gente não tem que ficar preocupado com igreja cheia. A gente não tem que ficar preocupado com, a quantidade de igreja que está abrindo ou fechando. Não. Nós temos que nos preocupar com a qualidade da nossa vida espiritual. Até que ponto aquela igreja é uma igreja saudável espiritualmente, uma igreja que causa impacto na sociedade, que as pessoas saem dali transformadas. Até que ponto aquela igreja é uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. A gente tem que olhar para essas características. Amém? Chegamos à nossa conclusão que diz assim: quando o povo de Deus se encontra em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então o avivamento não tardará. Essa conclusão foi direto ao ponto, quando o povo de Deus se encontra em situação de frieza espiritual. Será que nós nos encontramos nessa situação? Será que a igreja de hoje é uma igreja que se esfriou espiritualmente? Deus ele quer reacender essa chama que está apagando. E se for necessário, ele vai fazer nós passarmos por uma crise, por situações diversas. Mas isso só vai resultar em um avivamento se nós nos humilharmos, buscarmos a face do Senhor e arrepender nos nossos maus caminhos. Aí sim
vai ter um avivamento espiritual. A gente espera um avivamento espiritual nos dias de hoje, mas se a igreja não tomar uma atitude, esse avivamento não vai acontecer. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que agir. Nós lutamos com armas espirituais. A nossa esperança não tem que estar em ideologias, em políticos, isso ou aquilo. A nossa esperança tem que estar no Evangelho. É no Evangelho, é crendo no Evangelho, é pregando o Evangelho, é orando, é buscando a Deus. Aí sim, nós vamos ver um grande avivamento espiritual, uma grande transformação na sociedade que a igreja pode promover. Amém? Então eu encerro aqui continuando o slide, só para quem vai usar o slide na igreja, tem as perguntas aqui com as respostas. Muitas pessoas têm usado o slide nas suas igrejas, eu tenho recebido muitas fotos, tenho postado nas nossas redes sociais. Se você quiser, pode enviar a foto aí da sua EBD para nós vamos postar nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, entre no nosso site ebdenfoco.com ou no nosso WhatsApp que está na descrição do vídeo. Mais uma vez, reforçando aqui a assinatura do EBD em Foco, você pode acessar e usar esse slide na sua igreja. A paz do Senhor, até a próxima aula.